Olá, jovem! Eu sou o Gabs Ferreira e hoje a gente vai falar de mais um programa de formação de desenvolvedores. Dessa vez, o Orange Talents lá da Zup, com o meu amigo Alberto Souza. Vamos entender como que eles formam pessoas lá, como que esse programa começou e que dicas que ele pode dar para você fazer isso aí dentro da sua empresa. Olá, meu amigo Alberto, como é que você tá, cara? Tudo certo, velho. E você? Tô tranquilo. Cara, tô saindo da Lura agora. Você foi a pessoa que me treinou lá no início, né? Há 8 anos atrás. A gente já trocou muita coisa, já passamos por vários momentos legais aí nessa nossa trajetória. E eu lembro até hoje do dia aqui no estúdio. A gente foi gravar um episódio do Hipsters on the Road e você falou pra mim que ia sair da empresa, que ia pra uma tal de Zup, que os caras chegaram e falaram, não, vem trabalhar aqui, a gente tem uma proposta legal pra você. E você colocou os seus termos, eles aceitaram e você foi super feliz. E quanto tempo faz isso já? 2 anos. 2 anos, cara. No momento da gravação desse podcast aqui, faz uns 2 anos e uns 10, 15 dias. Caramba. Conta pra mim, cara, como é que foi isso na época e qual que era a proposta de trabalho quando você fez essa mudança? Bom, acho que na Alura, né? Eu já vou falar agora sempre Alura, porque é o nome oficial agora e tal. Mas lá atrás, quando era Kaelon e depois na Alura, acho que foi lá que eu aprendi a valorizar ainda mais o poder, né, de você estudar alguma coisa, de você praticar alguma coisa e você, de fato, conseguir aprender aquilo através do estudo. Então, acho que essa discussão ainda hoje permeia um monte de lugar, né? Putz, eu faço onboarding na Zup hoje toda semana. Então, eu já fiz, sei lá, uns 50 onboardings, sei lá quantos eu já fiz na Zup, uns 30, não sei, ali. E sempre esse tema ainda parece atual quando as pessoas chegam, né? Quando eu falo ali, que nessa comunidade de desenvolvimento de software, né, de computação, enfim, é muito comum a gente entender que você só consegue ficar bom em alguma coisa se você trabalhar com aquilo no dia a dia e colher umas cicatrizes de guerra, né? E é muito bom porque eu tô com cicatrizes de guerra, né? De andar de skate e tá aqui no meu corpo já. E pra mim não foi assim que aconteceu. Sim. Nunca aconteceu assim, né? Acho que por um pouquinho de sorte aí da minha vida, mas eu sempre estudei o que eu queria e aí eu fui trabalhar com alguém que usava o que eu tinha estudado e que eu sentia que tinha dominado, né? Eu nunca procurei um trabalho para aprender. Eu sempre procurei um trabalho, não que eu trabalhei em muitos lugares, né? Tipo 2, 3. Mas quando eu fui procurar ali, eu procurei um lugar que já usava uma coisa que eu curtia e aí, obviamente, eu fui aproveitando as oportunidades lá dentro. E aí, com o passar do tempo na Kaelon, eu fui ficando de maneira meio empírica, né? Ali, testando as minhas coisas, mas sem nenhuma sustentação teórica pra nada. Do meu lado, obviamente. Ficando cada vez melhor em estudar. Eu sempre falo isso no onboarding da Zup, mas assim, na Kaelon, eu nunca construí um curso de alguma coisa que eu tinha usado no dia a dia, num projeto, que a galera chama, né? Num projeto da vida real. Então, eu fiz um curso de Node.js, né? JavaScript lá no back-end, lendo a documentação do Express, do Node.js, conectando com o que eu entendia que era interessante. E uma galera fazia o curso e falava assim, pô, tá bom. Eu escrevi um livro pra Casa do Código de Spring, sem nunca ter usado Spring num projeto da vida real. Mas eu fiz o quê? Estudei, sabia o que eu queria fazer, olhei muito código-fonte, e a galera comprou o livro e ninguém falava assim, olha que super noob que escreveu esse livro que não faz nenhum sentido, né? O blog lá do Spring até hoje é o blog do Brasil com mais conteúdo em português de Spring. Então, acho que isso vai ficando cada vez mais forte pra mim. Em determinado momento lá dentro, rolou um acerto com o Sérgio, né, que é o CTO hoje em dia, que eu podia trazer pessoas da Alura pra treinar metade do dia e a outra metade que essas pessoas iam ficar no campo de jogo, né, trabalhando ali na plataforma e tal. E o resultado começou a ser muito legal, sem contar, né, e aí as fichas começaram a se conectar. Putz, a gente pegava a gente que tinha acabado de sair dos treinamentos da Kaelon, treinava essa pessoa por 3, 4, 5 meses ali. 5 meses depois ela estava dando aula e estava sendo uma coisa legal. Então isso começou tudo a ficar mais forte. O que era muito empírico desse nosso do estudo. Jefferson, que ainda trabalha na Alura, né? Uma vez eu dei um workshop falando assim, gente, eu vou ensinar pra vocês como é que eu estudo. Mas assim, é o jeito albertoniano de estudar. Não quer dizer, não tem nada aqui, não tem nenhuma coisa mirabolante, né? E aí eu mostrei, eu lembro muito que depois que eu fiz o workshop, Jefferson começou a estudar muito sobre isso, que ele falou, pô, ele conta isso no blog. Eu lembro dessa época. Você lembra? Ele conta isso num post do blog dele, né? Que ele fala assim,
Alberto me chamou, né? E a primeira sessão do workshop do cara foi assim: vou botar aqui uma música 3 vezes pra vocês escutarem e me digam como é que tá sendo. E aí, ele falou, uma música, né? Foi tudo de boa. Mas a gente pegou um artigo, tipo assim, de física quântica, pra ler. E aí, a gente fez a mesma técnica. A minha técnica é, eu sempre lia a mesma coisa 3 vezes. Eu lia a primeira vez, e se eu não entendesse nada, eu pegava pra ler de novo, e eu só saía daquele texto quando eu achava os pontos básicos. E, por sinal, né, na ciência hoje do estudo, nem falam que isso nem é tão legal. E aí, Jefferson enxergou uma oportunidade naquilo, começou a estudar, e aí começou a trocar comigo, a coisa começou a desenhar, e aí entrou a Zup falando assim, olha, eu nem sei como a Zup me ranteou, né? Eu nem perguntei isso na Zup lá, como é que foi. Gustavo, que é um dos fundadores, falou comigo, falou assim, velho, eu acho que eu gosto dessa parada que você traz, né, que você ganha performance estudando, treinando. A gente tem um desafio de capacitação grande aqui na Zup, e a gente queria que você tocasse isso aqui, puxasse. E aí é engraçado, né, que foi uma decisão difícil, porque minha relação com o Kaelon transcende, com a Lura transcende o trabalho, né? Eu sempre posso falar que meu filho, Betinho, com a filha de Paulo, que é o CEO, Betinho nasceu segunda, Olivia nasceu na sexta. E então, putz, a gente se conhece, ele que me trouxe pra cá, né? Enfim, me ajudou em tudo, mas falava muito com o que eu queria fazer. Era meio que uma coisa meio particular, eu falei assim, eu queria provar que você não precisa trabalhar com uma coisa para ficar bom nessa coisa. E tem 48 mil exemplos na humanidade de gente que faz isso. Computação é diferente. E a Zup deu essa possibilidade de maneira, numa escala maior, né, num desafio maior ali no sentido de dificuldade de implementação. E aí eu decidi que era o momento ali, né, de trocar. Não ter sido fácil. Mas assim, eles já tinham alguma ideia do que fazer? Ou só tinham o problema? A gente precisa capacitar mais e se vira aí. Cara, não, a Zup é uma empresa que historicamente, né, acho que nesse mundo de startup, eu também acho que também fora de startup, a galera fala muito de retornar para a comunidade o que você eventualmente ganhou com a sua empresa, né, esse tal do give back que a galera fala. Então a Zup já tinha um programa que chama Estrelas, Fora da Caixa, que é um programa que traz pessoas em vulnerabilidade social total para aprender, enfim, né, aprender de fato o início da computação dentro da Zup, né? A gente está falando aqui de aula de matemática de vez em quando, beleza? De aula de como organização da estrutura de um computador, para que essas pessoas eventualmente trabalhem dentro dos projetos da empresa. Já tinha outro projeto que chamava Gerando Gênios, que era um projeto que tentava trazer pessoas aí sim, mais uma esteira de contratação, já tentando ser mais apurado em relação ao nível das pessoas que iriam contratar, mas de novo, né, pessoas que eram para nascer como estagiárias ou juniores da empresa, para poderem escalar dentro da empresa. Só que era tudo muito de feeling ali, né? De como as pessoas dentro da empresa gostariam de fazer, entendiam que era legal. E eles enxergaram em mim um cara que podia trazer, acho que isso, né? Mais método. São barulhos de criança agora, choros e tudo mais, viu, gente? Pra quem tá ouvindo. Sem problema. Eu espero que a edição consiga tirar, mas se não conseguir, também é legal. Então, realidade. Vou tirando. Eu acho que eles enxergaram em mim essa pessoa que, putz, que era apaixonada pelo tema, né? Acho que gostava muito do tema, que tinha feito coisas legais com o tema, que falava sobre isso já no canal, sobre um dos vídeos do canal, que é o meu primeiro vídeo ou segundo vídeo no canal, né? Chama O Poder do Estudo e da Prática Deliberada do DF Eficiente. E eu acho que eles encontraram isso, né? Putz, tem um cara que é meio de tech, mas que estuda sobre como as pessoas podem se educar de maneira mais eficaz, né? Que fala sobre performance e entenderam que eu poderia ajudar para já pegar essa chama que eles tinham, né? De querer capacitar a galera e tal e tentar ajudar para escalar mais a coisa, né? Endereçar de maneira diferente, enfim. E como que foi o início, cara? Que vocês pensaram? Já pensou num programa todo estruturado antes de começar, ou você fez alguns testes antes, você fez alguns experimentos? Como foi o processo de criação do que hoje a gente chama de Orange Talents? Então, logo quando eu cheguei na Zup, acho que assim, né, para quase todo mundo, né, quando eu cheguei, ainda mais que eu cheguei na virada da pandemia, né? Todo mundo tava receoso, e aí estourou a pandemia, remoto, eu pisei na história da Zup muito tempo depois, né? Tudo mais, mas os meus primeiros momentos ali, né, foi de entender um pouco no sentido de tava rolando, e aí eu tive uma oportunidade legal. A Zup é uma empresa que tem uma área que chama Capacity,
que é a área que recebe as pessoas que são contratadas e distribui entre os projetos, porque era muita gente, cliente, não sei o que e tal, por conta da consultoria, principalmente por conta da consultoria. E hoje em dia também cuida de movimentação interna e tal. E aí chegaram pessoas que tinham sido contratadas e que estavam esperando o período, esperando algum tipo de burocracia para serem alocadas nos projetos. E aí alguém falou assim comigo, olha, acho que foi Júlio, né, que um dos caras que trabalha lá, de Capacity, e ele falou, velho, tem essas pessoas aqui que a gente acabou de contratar, será que não rola já fazer alguma coisa? Eu falei, fazer o piloto. Vamos nessa, né? E a minha primeira versão do Dev Eficiente tinha sido né? Eu não gosto de falar a palavra mentoria, porque eu nem sei se eu sou mentor e tal. Mas tinha sido esse lance de aula particular, né? Falar assim, putz, vou pedir pra você programar um monte de coisa e eu vou fazer code review pra você aqui intenso. Coisa que eu também fazia na Kaelon. E aí, eu peguei ali pra treinar essas pessoas, tudo mais. E eu falei assim, acho que tem espaço aqui, né, pra elevar o nível. Aí depois eu treinei outras pessoas internas da empresa e senti... E é normal, tá? Acho que é zero crítica, porque assim, a gente, em computação, criou isso, né? Que você aprende no GG do trabalho. Só que no GG do trabalho você não controla a variável. Os projetos vêm, as features vêm, os bugs aparecem, e você vai ali, né? Eu sempre falo isso, quando você tá no campo de jogo, você tá desenvolvendo um produto, o seu objetivo é colocar o produto no ar, implementar a funcionalidade. O seu aprendizado vem a galope. O objetivo não é você aprender, o objetivo é você entregar. E para você entregar, eventualmente, você tem que aprender alguma coisa que você não sabe para conseguir chegar lá. E eu percebi que tinha isso ali nas pessoas que estavam muito no mercado. Eu já tinha essa percepção quando eu estava na Kaelon. E aí disso a coisa foi se desenrolando. Então isso primeiro aconteceu uma semana dentro da ZUP, de todos os dias, 2 horas no dia, com a galera, ia fazer um desafio com a gente. Aí disso apareceu, a gente construiu, né, lá dentro, o primeiro bootcamp em 2020, para 15, 20 pessoas, que foi o ano que eu cheguei na ZUP, inclusive, né, 2020. Para 15, 20 pessoas, se eu não me engano, um pouco mais, para tentar levar essas pessoas que se consideravam juniores para o que a ZUP considerava pleno, né, que é sempre um tema controverso, inclusive a gente que reclamava, né, como assim? Júnior vai ser pleno em X tempo e tal, né? Tudo depende de como você enxerga a régua do trabalho e tudo depende de como você quer chegar lá, né? De novo, eu não acho que você precisa ficar trabalhando não sei quanto tempo para aumentar de senioridade. Eu não achava antes e acho muito menos agora, para ser bem sincero. Fez esse, aí fez um segundo, e aí do segundo, a empresa tinha um comprometimento, né? Enfim, né? Por conta de detalhes internos, de crescimento de quadros de pessoas intenso para 2021, e aí fez parte da estratégia de crescimento de gente, a gente trazer pessoas que eram juniores para treiná-las, para virar as pessoas que para tentar, né, transformá-las em plenas, dado de novo, né, eu gosto sempre de lembrar, plenas dado a régua da ZUP, aí se quem tá vendo vai questionar ou não a régua da ZUP é uma outra questão, mas... Só um parêntese, quando você fala régua da ZUP, existe definido o que um júnior faz, o que um pleno faz, o que um sênior faz? Vocês têm isso? A gente tem na ZUP. A gente tem as expectativas de trabalho, a gente chama lá de role guide, né? Então, existe 4 dimensões. Tá em processo de mudança, por sinal, enquanto a gente grava aqui, né? Porque imagina uma empresa com 3 mil pessoas tentando estabelecer um role guide, um conjunto de dimensões para analisar, para eventualmente avaliar como é que tá uma pessoa. Mas, tentando facilitar o entendimento, pensa que quando você é júnior, o impacto esperado de uma pessoa que é júnior na ZUP, no Role Guide ali, né? É um impacto muito local, né? É você começar a se virar. Você ainda vai ter suporte nas suas tarefas e você vai começar a se mexer e tal. O impacto de uma pessoa que é plena é assim, putz, eu já me viro mais solo e já sou capaz de entregar coisas legais em jornadas mais solo com eventuais ajudas. E de vez em quando já começa a influenciar dentro do meu time, ajudando um outro júnior, um outro plena, pá. Quando você vai para um sênior, já é uma pessoa que anda sozinha na sua equipe e que, de fato, começa a exercer uma influência mais forte na sua borda ali, né? Na sua squad, de vez em quando transcende. Se você é um especialista, a pessoa já tem uma cara mais consultiva. As pessoas vão chegar em você para te perguntar coisas e é esperado que você consiga ajudar e que você consiga também proativamente influenciar. E aí tem ali as dimensões que, obviamente, retratam um pouco disso quando fala de performance, tecnologia, né, comportamento. E aí o Orange Talent nasceu para ir, entrou nisso, né, nessa estratégia de contratação agressiva. E a gente entendeu que tinha a oportunidade de trazer gente com menos experiência para construir, para facilitar a capacitação dessas pessoas dentro de casa, porque a gente já conseguia treinar, né, do jeito da ZUP, com um olhar de
necessidade da ZUP, apostando que de alguma dessas pessoas no futuro vão ter pessoas, essas pessoas vão virar lá no futuro, eventualmente, pessoas influentes na ZUP, né, com esses cargos mais altos, tocando projetos maiores, e elas vão ter essa identificação grande com a empresa. E de quando vocês começaram, vocês foram testando e monitorando, experimentando, até virar um programa sólido, fechado mesmo, quanto tempo demorou até vocês conseguirem estruturar do jeito que é hoje? Cara, eu não consigo me lembrar de quando foi que eu treinei essas primeiras pessoas lá no início, mas o que a gente fez no Orange Talent vem desde a jornada dev eficiente. Sim. Então, já era uma coisa que eu já tinha testado, meio que formato, a ideia, né, o design instrucional e tal. Mas assim, em outubro a gente rodou o nosso primeiro bootcamp, assim, completamente na doideira, né? Contratamos 2020. Então, foi a primeira vez, eu peguei os vídeos da Eficiente, Cláudio e Luran, né, que trabalhavam na ZUP naquele momento, eles são duas pessoas recorrentes no TDC, por exemplo, né, cuidando de trilhas de API, microservices e tal. Construíram um módulo inteiro de microserviços, porque eles são muito habilidosos com isso. E a gente botou para rodar, contratamos a galera e foi muito no tato, sabe, assim, muita coisa síncrona, a gente fez todo o material, tudo em texto, né, tudo escrito, porque a gente entendeu que vídeo, naquele momento ali no contexto, podia ser mais difícil ali, né, apesar de já ter Rafael Ponte e Yuri também que ajudaram na construção do que eu já tinha trazido da Eficiente para adaptar para a ZUP. Então rodou em outubro, talvez até antes do que possa ser considerado MVP. E aí, em janeiro, a gente já tava com a primeira turma do Orange Talent rolando, entendeu? A ZUP tem uma característica ali, né, que vem desde o CEO, que é Bruno, de ser muito arrojada, né, de ser muito aberta à experimentação, entender que para ganhar grande tem que arriscar grande. Então, a gente aproveitou, né, essa característica da empresa para já desenrolar. Mas, assim, a gente rodou 2021 inteiro utilizando o GitHub como nossa plataforma de treino. Então, a gente tinha um repositório que tinha a trilha do treinamento, que é para as pessoas seguirem, com os links para os vídeos e avaliações. E aí, preenchia Google Forms de avaliação, que ia para o Excel e aí rodava uns scripts em Python para fazer um analytics de como é que estava acontecendo a coisa. E no final de 2021, e a gente fez o release agora em 2022, está acontecendo, né, progressivamente na ZUP, a gente construiu a nossa plataforma de treino interna da ZUP para rodar, para suportar os nossos treinamentos, né, do jeito que a gente acredita, com os métodos que a gente acredita, suportado pela ciência. Mas acho que aí pode pensar nisso, né? Outubro de 2020, 2021 rodou inteiro na salada mista de ferramentas que já existiam, focado em educar a galera. E aí a gente pensou, putz, acho que agora é o momento de tentar juntar tudo em plataforma para que o treino fique mais facilitado para a galera, para que a gente consiga uma experiência mais interessante, para que a gente consiga atacar mais coisas, enfim. E como que é hoje, Alberto? Todo mundo que entra na ZUP e é iniciante passa pelo Orange Talent, ou existe um processo específico para você entrar pela empresa através do programa? Como que é hoje? Hoje, 2022 aqui, né? Final de abril e tudo mais, a gente vai começar a gente eventualmente vai começar, né? Ainda esse ano, primeiro semestre, eu espero que sim, a nossa nova versão, beleza, de programa de contratação. Vai ser uma versão mais pocket e tal, por conta de direcionamento da empresa, no sentido de contratar menos esse ano, né? Vai atacar outras coisas. Quando a pessoa entra atualmente, né? Se ela já entra contratada como plena, ou uma júnior que veio por uma contratação que foi diferente do programa, ela não necessariamente passa por um programa de capacitação junto com a gente. Tudo vai depender. E, ao mesmo tempo, a gente, esse ano, quis atacar também bastante, né? E tá se estruturando para isso, para acontecer, essa evolução interna das pessoas, né? Porque a gente contrata de fora, mas tem já milhares de pessoas dentro. E aí, pra galera de dentro, porque, de novo, né? A gente deu muita vazão para quem estava trazendo de fora, mas aí a galera de dentro. Essa foi Infelizmente, a gente não conseguiu duplicar ali o esforço. E esse é muito nosso objetivo esse ano dentro da ZUP, né? A gente está contratando menos, e a gente quer lidar mais com a galera de dentro, porque eventualmente tem pessoas que vão sair. E quando o sênior sair, vai ter uma pessoa que é plena. E se essa pessoa já estivesse preparada para eventualmente aproveitar essa oportunidade? Então a gente vai tentar encarar esse desafio. Rodar esse ano, né, capacitações internas, para que eventualmente a gente ainda não chegou nesse nível de maturidade, chega uma pessoa
e ela de fato já tem esse espaço, né, para treinar no horário de trabalho de maneira sistemática. É o que eu chamo lá de cultura do preparo. Acho que essa cultura do preparo a gente está construindo na ZUP. Acho que o Orange Talent foi um grande passo. Os programas de capacitação interna, se a gente conseguir desenrolar isso, né, e acontecer de maneira legal, acho que é um outro passo muito importante, vai nos deixar muito mais perto de chegar nesse momento, que eu acho que é o momento doce ali, né, que é que nem a vida de atleta. Treinar faz parte do dia a dia de trabalho de uma pessoa que é atleta. Inclusive, ela treina muito mais no horário de trabalho dela do que ela compete. Sim. Então, por mais que nós, no mundo de produtos digitais, não sejamos atletas e não possamos ficar 6 meses treinando sem fazer nada no produto, porque senão alguém passa por cima do seu produto, né? Mas é o que eu falo muito. Não é porque não dá para fazer igual a galera do esporte que você simplesmente vai fazer completamente oposto a esse povo que já usa o treino para evoluir, entendeu? Não só esporte, né? Esporte, música, profissão de risco e por aí vai. Então essa é a caminhada. E hoje vocês têm capacitações específicas em tecnologias específicas? Ou vocês montam de acordo com a necessidade? Como que é? A gente tem, é bem específico, quando a gente pensa assim, nos programas de aceleração de senioridade, né? Então, a gente atacou muito o lado, pensando em tecnologia, né? Que a galera chama de hard skill. Tudo muito conectado com esse ecossistema de microserviços, utilizando Java como linguagem, o ecossistema Java como o ecossistema padrão. Então, a gente construiu muita coisa nisso, está construindo muita coisa nisso. A gente começou a atacar também, né, um desafio legal, principalmente nesse mundo assíncrono, que é treinar soft skill. Então, porque a gente foi um gap que a gente percebeu do programa do ano passado, né? A gente atacou muita parte técnica, as pessoas saíram no nível legal, mas a gente meio que desencanou dessa parte de, comportamento, feedback, assertividade na comunicação, pensamento ágil, enfim. Então a gente também está fazendo. E a gente começou a atacar também a parte de iOS, porque iOS é uma coisa muito difícil, né? Porque se você não for classe média para cima, você não aprende iOS. Então é difícil de contratar. Quem é que, se você não... Quem é que vai ter um Mac para fazer as coisas aqui? Não vai ter, né? Então geralmente não é anormal pessoas começarem a programar com iOS, porque a empresa, caso elas, obviamente, ali, né, não tenham essa condição social, porque a empresa que elas trabalhavam deu oportunidade para ela para codar com iOS. Então, a gente quer facilitar isso para a ZUP, né? A ZUP, assim como várias outras empresas, tem essa dor de contratar gente para iOS. Difícil achar gente boa, né? E aí você tem muita demanda para pouca gente, obviamente, inflaciona os valores. A gente entende que capacitar a gente, né? Aí jamais pensando em transição de carreira, né? Fazer a entrada dela nesse mundo iOS parece uma boa oportunidade. É legal para a ZUP, é legal para as pessoas que vão eventualmente treinar conosco. Mas a gente está sempre olhando para isso, né? A gente quer criar treinamentos internos que enderecem problemas que a ZUP tem, né? Para as pessoas ganharem performance, dado as dimensões que a ZUP precisa de performance de cada uma delas. E, bem, você falou de uma coisa aí, né, de escassez de profissionais iOS, mas a gente sabe que não só iOS é difícil contratar hoje em dia, né? Eu acho que o mercado brasileiro sofreu bastante aí no pós-pandemia, né? Muita gente foi trabalhar para fora, trabalhando aqui ganhando em dólar e por aí vai. E a gente tem falado bastante hoje em dia da questão da importância de formar e manter, né? E nem todo mundo tem a grana ou a quantidade de pessoas como a ZUP tem para criar um programa de formação, mas as pessoas querem investir de alguma forma em formação, estão vendo a gente aqui agora e de alguma maneira querem criar essa cultura de aprendizado constante, de treino. E aí eu queria saber que dica que você pode dar para começar, para quem tá no zero, para quem hoje só contrata, não treina, é só jogo e nada de treino. Cara, engraçado, uma vez eu participei de um evento e me perguntaram a mesma coisa, né? Acho que é difícil, assim, ter uma estratégia muito bem delineada e tal. Então, eu acho que o melhor jeito, assim, vou pensar na Kaelon 13, 14 anos atrás. Que era a Kaelon também, quando tava lá piquititica, não tinha como ela ficar treinando todo mundo e tal. Mas ela apostou em contratar pessoas que estavam em início de carreira, que demonstravam potencial, apostando que essas pessoas, algumas delas e tudo mais, vingariam dentro da empresa. Ou se desenvolveriam na empresa bastante, né, antes de eventualmente sair. A gente tem vários casos desse, se você for olhar para a Alura e para a Kaelon. Muitos. E eu acho que um legal da Alura é que o CTO era estagiário 15 anos atrás, né. Então, eu acho que eu sempre falo isso, se apareceu gente que está no início da carreira e que apresenta potencial, você deveria contratar, entendeu?
mesmo que você não tenha trabalho para essa pessoa naquele momento. Porque é bom para ela, o custo de contratação, em geral, não vai machucar a empresa ter essa pessoa, vamos dizer assim, ociosa, no sentido de não ter um projeto para ela trabalhar agora, ou algo do gênero. Então, eu acho que esse é um passo zero que é fácil de implementar. Você achou uma pessoa que é um estudante, né, de um tema que te interessa aí, sei lá, de ciência da computação, e essa pessoa se demonstrou legal, interessante. A gente fez muito isso na Kaela, inclusive eu fiz muito isso quando eu tava aí dentro, né? Eu contratei um monte de gente, simplesmente assim, não tá claro pra mim o que ela vai fazer agora. Mas eu sei que ela é boa, então eu vou investir tempo o quê? Preparando ela, porque a oportunidade vai aparecer e ela vai conseguir mandar bem. Eu contratei um monte de gente fazendo isso. E acho que, se for comparar, né, a gente ali, quando a gente estava ali dando as aulas na Alura, na Kaela e na Alura, é um cenário de muita empresa. Putz, tô ali, por essa pessoa, eu não tenho como treinar ela, do tipo assim, uma parada super estruturadona, mas se eu contratar uma pessoa, eu consigo dar atenção para essa uma pessoa. Que nem a gente fez com você, né, que nem Jefferson fez com as outras pessoas. Não que você já estava no mercado há um tempo, né, mas se for pegar, né, outras pessoas que a gente contratou, que foi de vez em quando o primeiro emprego de transição de carreira. Eu lembro que a gente contratou gente de transição de carreira dentro da Kaelon para essa pessoa treinar e eventualmente dar as aulas e depois, enfim, né, se desenvolver. Então, acho que esse eu diria que é o passo zero. Um outro exemplo que é legal que tem no mercado, que eu gosto, é o exemplo da Lambda 3, que eles têm esses programas de mentoria do Buddy, né? Tudo mais. De novo, eu acho que é muito tranquilo de ser implementado. Você tem 40 horas na semana de trabalho oficial, sabe? Não é possível que uma pessoa dessa não consiga dedicar 3, 4 horas para ajudar uma pessoa, se você contratar e falar assim, olha, Gabriel, você tem 40 horas de trabalho, mas 4 horas você vai dedicar para treinar Gabrielzinho, que a gente acabou de contratar aqui, para ele ser uma pessoa boa de DevRel aí no futuro. Tipo, não acho que vai matar a produtividade da pessoa, nem matar a empresa, é só 4 horas. É só organizar, 4, 5 horas, organizar isso e distribuir isso dentro da agenda. Eu acho que é um outro passo que é ok de implementar, porque aí a empresa vai ganhando esse corpo, né? Olha, contratei essa pessoa, ela recebeu mentoria, né? Aula particular, cada um chama como quiser, e ela melhorou mesmo. Será que agora eu consigo contratar 2, 3? E aí, quando você tiver uma escala maior, né? Se for uma startup, tá escalando, né? E tá agora vai dar esses saltos de 22 pessoas para 100. Depois vai dar de 100 para 600 num ano só. Pô, aí você aumenta muito a oportunidade, entendeu? De trazer a galera. Então, eu iria assim, antes de pensar em programas super estruturados. E se for muito arriscado, a gente na ZUP, né, enquanto a gente está aqui gravando, a gente fez um teste esse ano de contratar pessoas da academia, porque elas tinham um background sólido de computação e de pesquisa, para ver se a gente consegue acelerá-las para sênior em treino. Então, elas são acadêmicas boas, pessoas da academia boas, mas será que elas conseguem, através do treino, ser avaliadas como sênior na régua da empresa? E o nosso teste está sendo com 4 pessoas, entendeu? 4 pessoas não mata ninguém, sabe? Do tipo, cara, vamos testar aqui com 4 pessoas, treinar essas 4 pessoas e pega alguém para se dedicar para fazer isso, mesmo que seja de maneira não estruturada, né? Com conhecimento sobre a educação que alguém ali na empresa tem naquele momento. E a gente viu isso muito acontecer pós Horas de Talent, né? Diversas empresas construíram esses programas de contratação na escala que fazia sentido para elas, porque é isso, né? Ficar contratando o tempo inteiro. Primeiro que é difícil achar essas pessoas muito preparadas, porque, de novo, né? De vez em quando a vida não te deixa ficar tão preparado ou preparada como as empresas queriam. É sempre bom ter equilíbrio na empresa, né? Gente muito sênior, gente menos sênior para trocar, enfim. E quando você fala de pessoas iniciantes, né, com potencial, quando você fala potencial, eu imagino que não seja só, quando a gente fala que nem você falou de hard skills, né? São pessoas que têm algum tipo de identificação com a cultura e com os valores da empresa, né? Que você entende que a pessoa, de repente, nem sabe, sei lá, Java, mas, putz, é uma pessoa super estudiosa, a pessoa que tem uma vontade, a pessoa que tem, sei lá, que mostra isso de alguma forma pra você, né? Então, essa é uma parte muito boa, né? Eu não sou uma boa pessoa pra falar de fit cultural. Uma vez eu tuitei falando assim, pra mim fit cultural é ser honesto. Ser honesto tá no meu fit cultural, entendeu? Eu não fico olhando mais coisa além disso, não. Mas, obviamente, na ZUP tem todo um processo pra análise de fit cultural. Quando eu contrato alguém, por exemplo, né? As pessoas
fazem isso no fit cultural, mas eu confesso que pra mim é menos... Eu não busco isso quando eu tô conversando com alguém. A única coisa que eu busco, eu só quero contratar a pessoa, que ela saber no X, eu quero saber se ela sabe X. Se eu quero contratar a pessoa por potencial, eu quero identificar as características que pra mim são importantes pra falar que alguém tem potencial. Então, por exemplo, pra mim, é muito importante perceber que a pessoa tem um histórico mínimo de estudo. Eu falo muito isso. Pegar alguém início de carreira, depende muito... Geralmente, quando eu contrato alguém início de carreira, não é alguém que não sabe nada, que é um outro estágio, é um outro momento de início de carreira, né? E a gente poderia contratar, obviamente. Mas eu falo assim, alguém que já sabe alguma coisa e que eu consigo perceber naquela pessoa que ela é uma boa estudante. Esse, pra mim, quando eu olho pra potencial, é a característica que eu mais tento buscar. Quando eu falo boa estudante, eu não tô falando alguém que fez um curso de aprenda a aprender. É alguém simplesmente que já deu que... Enfim, né, através de conversa, ou se eu tiver acompanhado o histórico da pessoa, ela demonstrou o interesse em estudar, em melhorar através do estudo. Então, a gente percebia muito isso nas aulas da Kaela, né, no presencial. A gente conseguia ver as pessoas que eram alunas, através de comportamentos e tal, qual que era a vibe ali. E isso, para mim, sempre foi muito forte, continua forte aqui na ZUP, entendeu? Então, sei lá, vou dar um exemplo que pode ser... Eu não tô aqui pensando em múltiplas dimensões, que eu acho que pode ser ruim, mas se eu fosse fazer uma análise às cegas, tem duas pessoas que estudam na mesma universidade, na mesma classe social. E essa universidade tem várias Olimpíadas de programação, matemática, não sei o que e tal. E uma pessoa participou e a outra não. Se eu fosse fazer a escolha sem conversar com ninguém, provavelmente a minha heurística apontaria para alguém que participou das Olimpíadas de Matemática e das Olimpíadas de Programação e coisas do gênero, sacou? Eu acho que, para mim, o potencial é isso, né? Eu usei heurística porque acho que não dá para saber que eu contratei certo. Pode ser que a pessoa tenha participado só porque era curiosa e a outra não participou, mas era puta massa, animal, e eu perdi a chance. Por isso que é difícil fazer contratação sem falar com o povo, né? Mas se eu fosse botar um modelo... Aí, né, geralmente os modelos têm um pouco disso. Eu olho muito pra isso, sabe? Eu sempre olhei, continuo olhando. E aí você vai maturando como você enxerga essas características, né? Muito bom, cara. Muito bom. Alberto, muito obrigado, cara, pelo seu tempo, pelo papo. E, bem, eu acho que, como eu disse, né, a gente tá num momento aí que essa importância de formação e retenção de pessoas é muito importante. Eu tô tentando trazer bastante gente aqui de empresas diferentes para conversar sobre isso e mostrar diferentes pontos de vista. Você quer dar algum recado final aí? Falar alguma coisa que eu não perguntei? Não, é falar pra galera que se você que está, se da audiência de Gabriel, está ouvindo esse podcast, e for um dev ou uma deva, tal, acho que é importante você lembrar disso. Você não precisa participar de um projeto para você aprender as tecnologias, por exemplo, relativas a esse possível projeto profundamente. Isso não é necessário. Você pode aprender profundamente através dos seus estudos, dos livros que você compra, dos testes que você vai fazer na sua casa. E, na minha opinião, isso acelera a sua carreira, né? Você controla mais as variáveis do que você quer aprender, ao invés de ficar num ambiente onde as variáveis não são controladas por você. Você não sabe quando você vai poder trabalhar no Pix. Então, você vai esperar o Pix aparecer para manjar de escalabilidade? Não me parece a melhor estratégia, entendeu? Então, eu diria isso. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, sobre estudo, prática deliberada e todas essas coisas que o Alberto falou aqui, tem um monte de conteúdo incrível no canal dele. Vou deixar o link na descrição aqui, tá? Pra você assistir. E, Alberto, mais uma vez, obrigado, cara. Eu que agradeço, velho. Valeu demais. E na próxima vez, me chama pra ir nesse estúdio aí, pelo amor de Deus. Bem, se você curtiu a conversa com o Alberto, queria reforçar que o link pro canal dele tá aqui na descrição. Ele tem vários vídeos interessantes lá pra você aprender mais sobre estudo e prática deliberada. Te vejo em breve, jovem. Vou deixar um videozinho pra você assistir aqui agora. Tchau!